Hoje, quinta-feira, dia 17, nós estamos recebendo o Dr. Cristiano Góes. Ele é técnico de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, para participar com a gente aqui no nosso Jornal Integração. Dr. Cristiano, boa tarde, o senhor me ouve? Seja bem-vindo aqui à nossa emissora. Bom dia, né? Boa tarde, né? Não almoçando. Para quem não almoçou, né? Ainda é bom dia, mas é um prazer estar aqui, né, para falar um pouco sobre a transição. Um prazer muito grande estar falando nesse momento aí com vocês. Muito bem. Doutor Cristiano, antes da gente entrar aqui na pauta principal, que é exatamente esse programa Transição Responsável, que foi lançado agora recentemente pela equipe do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, nós estamos no ano de 2024, um ano de eleições municipais, né? Primeiro turno das eleições acontecendo exatamente agora nesse último dia 6 de outubro. Esse é um ano de eleição municipal, em que a equipe do Tribunal de Contas também tem uma força de trabalho a mais, ou além do que já é comum nos anos em que não há eleição, doutor? Sim, o ano de eleição, é um ano de mudança, um ano importantíssimo para as administrações municipais, para o nosso estado, para o país inteiro, né? Ano em que a democracia se fortalece, porque é mais um período eleitoral, eleições, novos gestores ou anteriores, reeleitos, né? O eleitor é que define isso. Então, nós no tribunal, nós fazemos um acompanhamento forte desse período, montamos uma equipe, trazemos servidores experientes para acompanhar esse processo de transição e de posse de novos gestores, tanto na orientação como na busca de que a transição aconteça de uma forma republicana, de uma forma nos moldes constitucionais, nos moldes legais. Então, realmente é um ano em que nós atuamos bastante. Eu, pessoalmente, já atuei em outros processos. Em 2016, atuei no processo da operação antidesmonte, que tinha a época, né, no extinto TCM. E em 2020, o TCE criou a transição responsável, também atuei nesse período, inclusive em trabalhos de campo. Então, já vi muitas ações, tanto positivas como também negativas, nessas ações ao longo do tempo. Mas nós estamos trabalhando já há alguns meses no sentido de dar um suporte a esse processo de transição, fazer um bom acompanhamento. Agora já 12 horas e mais 17 minutos, 12 e 17, foi lançado na última semana exatamente o programa Transição Responsável, com esse objetivo de auxiliar no processo de transição entre os gestores que estão encerrando os seus respectivos mandatos e, consequentemente, aqueles que estarão assumindo as respectivas prefeituras a partir de 2025. Na prática, o que é esse programa, como é que se dá, de fato, a sua atuação e, consequentemente, a atuação da equipe do Tribunal de Contas? Olha, Clécio, a gente atuava muito no tribunal de forma reativa, né? Aconteciam as eleições e depois, ao verificarmos notícias dos órgãos de imprensa, denúncias ou relatos do Ministério Público, nós fiscalizávamos, íamos a campo e fazíamos inspeções, auditorias nesses municípios e justamente nesse momento de transição de mandato. Mas esse ano nós discutimos e debatemos junto com o presidente, com o secretário Marcel, com a equipe técnica, no sentido de nós atuarmos antes de uma forma preventiva e não só reativa. Então, nesse momento, nós discutimos e apresentamos nessa semana passada, lançamos o programa Transição Responsável. Primeiro foi lançada uma cartilha que tem o passo a passo da transição, que os novos gestores podem se debruçar sobre ela, tem muitas informações, como deve ser o processo de transição, quais são os documentos que devem ser solicitados, quais são as áreas que devem ter uma maior atenção. Tem todo um passo a passo para os membros da comissão de transição funcionarem, tanto do governo, dos prefeitos eleitos, como também do prefeito que está entregando a sua gestão. Então, a princípio foi lançada essa cartilha, ela pode ser baixada no site do TCE,
ela já está disponível. Nós temos tido muitos acessos a esse portal. E também, além da cartilha, foi lançado um portal, Clécio. Esse portal, ele traz uma radiografia de como está a transição em todos os municípios cearenses. Ele traz um mapa do Ceará com os 184 municípios, sendo que 91 os prefeitos foram reeleitos. Então, se o prefeito for reeleito, não tem transição, né? Ele precisa se preocupar em encerrar o mandato, seu primeiro mandato, cumprindo a legislação, mas ele vai permanecer no cargo, então não tem transição. Os outros são 91, coincidentemente deu o mesmo número, né? 91 mais 2, né? 91 mais os 2 que estão no segundo turno, exatamente município de Fortaleza e Caucaia, que haverá a necessidade de transição. Então, nós teremos 93 municípios com a necessidade de ser realizado um processo de transição, porque vai mudar o gestor municipal. E aí, nesse portal, nós estamos disponibilizando, além dessa radiografia, você pode acessar aí no site do TCE, e tem o Transição Responsável, ver essa situação. Temos a cartilha para ser baixada e também nós criamos modelos sugestivos de documentos para a comissão de transição. O decreto, modelo de decreto, criando a comissão, modelo de portaria, o ofício do prefeito eleito indicando os membros da sua comissão de transição, modelos de ata, modelos de requerimento de informações, ou seja, um modelo também de cronograma de atividades da comissão de transição. Então, ele colocou isso para facilitar o trabalho das comissões de transição. E ainda tem também o Fale Conosco, um telefone, um fixo e um telefone celular, e um e-mail, inclusive o telefone celular tem o WhatsApp, esses equipamentos, eles possibilitam que a gente, em tempo real, né, diariamente nós temos recebido muitas ligações, muitas orientações, pedidos de orientação, e temos informado essas questões para os membros da comissão de transição. Então, tem esses mecanismos de nós nos comunicarmos e não ter desculpa para você não efetivar a sua comissão de transição. Tem a nossa orientação, tem os documentos, tem a cartilha do passo a passo para que tudo isso aconteça de uma forma tranquila, efetiva, republicana, é o que nós queremos. Então, nesse primeiro momento, Clécio, nós estamos buscando fazer com que a transição ocorra de uma forma séria, firme, republicana, com troca de informações para que os serviços públicos dos municípios cearenses, desses 91 mais 2, 93, não ocorra descontinuidade. E é importante que a gente trabalhe isso, porque a eleição passou, né? Sabe que existem adversários políticos, né? E nesses 91 até agora, 38 houve mudança de grupo político no poder, ou seja, um novo grupo político vai assumir a prefeitura municipal. Houve uma ruptura. E aí o nosso olhar do tribunal é um olhar mais, vamos olhar os 91, mas esses 38 vão ter um olhar mais apurado nosso, de acompanhar o processo orçamentário, acompanhar a evolução das despesas, o portal de transparência, os contratos, para que justamente não ocorra problemas. Então, a gente tem esse olhar, primeiro, de orientar, de fazer com que os municípios criem suas comissões de transição, que elas funcionem, que os documentos sejam publicizados, que seja demonstrado essa situação e, em um segundo momento, após esse processo de transição, que temos até a data, até o dia 16 de novembro, a data legal, que consta na nossa instrução normativa, ele seja efetivado. Dia 17 de novembro é o data limite que poderemos ter comissões de transição em atraso, e aí a gente passa para uma segunda etapa, que é uma possibilidade de nós, no tribunal, juntamente com o Ministério Público, fazermos auditorias e inspeções em loco. É mais ou menos nessa linha, Clécio, que a gente delineou. Então, nesse momento, mesmo depois da reunião de lançamento, uma equipe está debruçada sobre os 91 municípios
nesse seu processo de transição. E se você olhar, o site vai verificar que 2 municípios já formalizaram o processo, o município de Jaguaretama e o município de Pereiro, e em torno de 15 municípios já enviaram seus decretos de transição governamental. Ok, doutor Cristiano, o senhor fala aí da data do dia 16 de novembro, né, para data limite para a oficialização dessas respectivas equipes de transição, e a partir de que momento, de fato, já está permitido, vamos dizer assim, iniciar esse processo? Já é de imediato após o resultado da eleição? Como é que funciona? Pronto, e a nossa instituição normativa, ela fala que com data limite 45 dias antes da posse do novo prefeito, né? Contudo, o processo de transição já pode ocorrer agora, tanto é que alguns municípios já estão iniciando o processo de transição. Você não precisa esperar para o dia 15, 16 de novembro para instalar. Pode ser feito agora, até melhor, você tem mais tempo, porque vai ser solicitado documentos, vai ser solicitado algumas análises, alguns relatórios, e aí você tem mais tempo para poder formular. Então, já a partir desse momento, a gente já está, inclusive no cronograma que nós sugerimos, nós colocamos já datas para ainda dentro do mês de outubro, as primeiras reuniões das comissões de transição. Então, prefeitos e prefeitas eleitos, comissões de transição, você já pode iniciar os trabalhos agora, né? Alguns estão mais avançando, mais, outros menos. A gente sabe que também depois do período eleitoral tem que passar uma semana para digerir o processo, ou então para celebrar, mas agora já passamos mais de uma semana, já é o momento de iniciarmos o processo de transição. Nós emitimos ontem um e-mail, uma comunicação via e-mail para todos os 91 municípios, já nos colocando à disposição para orientações, mas também já sinalizando da necessidade da instalação da comissão de transição nesses municípios que nós listamos, que são exatamente os 91, sendo que 38 ainda são mais relevantes porque há uma mudança de grupo político na gestão da prefeitura. De modo geral, doutor Cristiano, quais são as, vamos dizer assim, informações ou documentos principais, de modo especial nesses 91 municípios, né, onde o prefeito não se reelegeu ou não elegeu um sucessor, que precisam necessariamente ter a atenção da equipe de transição do gestor que vai estar assumindo a partir de 2025? Olha, Clécio, a gente tem orientado dentro do portal e tem um documento que fala a gente sugere alguns documentos que devem ser avaliados pela comissão de transição. Primeiro é o documento financeiro, né? Você saber como é que está a situação financeira do município, né? Verificar a folha de pagamento, pedir informações sobre a folha de pagamento, porque isso é um item muito importante para a continuidade da gestão pública. Os contratos vigentes, né? De repente o contrato vai encerrar dia 31 de dezembro, será que ele não pode ser prorrogado? Se há possibilidade, pode haver um entendimento entre a futura gestão e a atual para a prorrogação contratual. Já vimos casos em que o contrato da coleta de lixo não foi prorrogado e o município rapidamente ficou coberto de lixo, né? Então tem que ter esses cuidados nesse primeiro momento. Contratos, convênios, obras em andamento. Quais são as obras em andamento, os convênios em que deve acontecer a devida prestação de contas, como é que está o estoque de medicamentos, como é que está o estoque de mantimentos para a merenda escolar, porque está de férias agora no mês de... Né, em janeiro está de férias, mas logo em seguida já começam as aulas em fevereiro. Como é que está o contrato do transporte escolar? Então, todos os sistemas utilizados, o sistema contábil, o sistema de folha de pagamento, eles vão ser prorrogados. Esses dados precisam ser disponibilizados para a futura gestão, porque já vimos casos em que municípios ficaram sem acesso à própria contabilidade. Esperamos que situações negativas dessas não se aconteçam em 2024. Estamos nessa luta, por isso essa luta para fazer com que a transição ocorra de uma forma tranquila, republicana, para que não aconteçam situações. Até porque, se você some com os computadores, se você não entrega os sistemas contábeis, não apresenta, você vai ter
você provavelmente vai ser punido, seja através administrativamente pelo TCE, seja através de processo garantida ampla defesa ou contraditório, seja através de ações do Ministério Público, ações no âmbito da lei de improbidade, da lei penal. Então, a gente orienta que esses documentos eles devem ser solicitados durante a comissão de transição. Também você tem que dar um prazo para a atual administração providenciar essa documentação, por isso que no portal a gente sugere uma série de questões, e deve ser dado um prazo, começar logo, para que se possam, a administração municipal atual, providenciar essa documentação e a própria grupo de transição proceder um estudo dessas informações para planejar o futuro governo, né? Dia 1º de janeiro, o prefeito toma posse. E aí, ele precisa realmente, a nova equipe governamental precisa ter o devido conhecimento sobre tudo que está acontecendo no município. É como eu falei, os saldos financeiros, os contratos, as obras em curso, as obras que estão em processo licitatório, tudo isso deve ser disponibilizado à nova gestão que está se avizinhando o poder a partir de 1º de janeiro. Esses são os principais pontos, mas há outros, né? Você, na área da saúde, você pode avançar em determinadas questões, né? Ver como é que estão os plantões médicos, principalmente nos hospitais. Tudo isso tem que ser previamente analisado e conversado para que não tenhamos paralisações no hospital. Nós já tivemos relato e vivenciamos no passado em que a nova gestão tomou posse, não tinha mais nenhum médico contratado. E aí paralisou um determinado período o atendimento médico, com prejuízos para as municipalidades, com prejuízos para as pessoas. Então, por isso que é importante, por demais, que esse processo de transição ele aconteça. E nós vamos acompanhar, e caso não formalizado até o dia 15 de novembro, com certeza esses municípios entram no radar para uma futura fiscalização, futura que eu digo logo em seguida, né? Logo em seguida, nos dias seguintes, tanto do Ministério Público como do Tribunal de Contas. Agora já são 12h32, 12h32. Para você que nos acompanha aqui no nosso Jornal Integração, a gente está conversando com o doutor Cristiano Góes, técnico de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Doutor Cristiano, para quem foi reeleito, teve sucesso nas eleições agora de 2024. Também existem normas para regir exatamente essa conclusão desse mandato que está em curso, que precisam ser seguidas? Com certeza, Clécio. O prefeito conseguiu se reeleger. Não precisa ter transição, né? Porque ele vai passar para si próprio, né? Então, é o momento de reavaliar, avaliar a sua gestão, repensar se vai manter o mesmo grupo de secretários, o grupo de técnicos, mas algumas questões precisam ser pensadas. Primeiro, o cumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, ele precisa avaliar se está cumprindo os percentuais de despesa de pessoal, está com baixo endividamento dentro dos limites legais, né? Ele precisa fazer esse fechamento da sua gestão, né? Não simplesmente, ganhei e não preciso fazer mais nada. Não, você pode, o Tribunal de Contas, ele faz o julgamento das contas de governo, e vários itens são aferidos, e notadamente a área de pessoal. O repasse de consignados das folhas de pagamento é um item que dá muita desaprovação de contas. Você desconta dos servidores o INSS, a contribuição do regime próprio Previdência, ou da Unimed, ou do empréstimo Bradesco, que não repassa para a quem devido, ou ao INSS ou aos bancos. E aí isso cria um constrangimento para os servidores, porque de repente pode entrar na ficha suja tendo descontado da sua folha. Esse é um dos itens que tem tido muita desaprovação de contas de secretários e tem sido basilado para eventuais até pareceres pela desaprovação aqui do Tribunal de Contas. Então, prefeito, muito cuidado nessas questões, vamos repassar, chegar ao final do ano, repassar todos os consignados, repassar a contribuição patronal, manter o endividamento, principalmente os limites de despesa de pessoal mantidos, né? Você dentro dos 54%, né? É simples, você entra no site,
tem a lei de responsabilidade fiscal, tem o relatório de gestão fiscal, tem um limite, esse limite precisa ser obedecido, e é um dos limites que é aferido em todas as contas de governo. Todas as contas de governo, esse é um dos itens, então precisa ter muito cuidado nesse ponto. Claro, se você ultrapassou o limite, você tem que no quadrimestre seguinte reduzir em um terço, pelo menos um terço do que ultrapassou. E no outro quadrimestre, ou seja, no 8º mês, você tem que recompor para baixo do limite dos 54%. Isso é uma visão geral para todos os municípios e deve ser acompanhado, né, pela área contábil, pelo secretário de Finanças, pelo gestor, porque isso pode trazer transtornos com eventuais pareceres pela desaprovação. 12 horas agora e 35 minutos, aproveitando aqui a deixa do assunto que o senhor está falando sobre a lei de responsabilidade fiscal, um levantamento divulgado, né, agora recentemente, se eu não me engano, mais ou menos ali em julho, agosto desse ano de 2024, apontavam exatamente algumas prefeituras aqui no estado do Ceará numa situação mais crítica. Itapajé, inclusive, estava naquela relação como sendo uma das prefeituras na situação mais crítica no tocante ao descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. O que é que se leva em conta no levantamento desses dados? É tão somente, de fato, gasto com pessoal? E como é que se dá a atuação do Tribunal de Contas a partir dessas constatações, doutor? O tribunal tem emitido alertas, né, nesse sentido, mostrando aos municípios que ultrapassam o limite, olha, tome cuidado, se ultrapassou o limite, procure tomar medidas para mitigar isso, para redução, conforme a lei fala, ultrapassou o limite, 4 meses depois tem que reduzir pelo menos um terço que ultrapassou, e os outros 2 terços no quadrimestre seguinte. Então, o tribunal faz esses alertas para dizer para cada um dos gestores, um cartãozinho amarelo, fazendo uma alusão ao futebol, cuidado com essas questões, porque a partir desse ultrapassar de limite, existem outros problemas, notadamente você não conseguir receber mais transferências voluntárias, o governo federal não pode mais repassar recursos de convênios voluntários para o município, então tem uma série de desdobramentos, de prejuízos para o município. E também na própria análise da prestação de conta, na prestação de conta de governo, pode suscitar uma possível desaprovação de contas. Então, o tribunal atua, faz esse monitoramento constante de todas as prefeituras do estado do Ceará, no sentido de que os indicadores da LRF, notadamente de pessoal, de endividamento, sejam cumpridos. E isso ser comunicado a cada um dos municípios através do Diário Oficial. O que é que compõe uma despesa de pessoal, né? Compõe o salário dos servidores, né? Dos servidores efetivos, terceirizados, comissionados e também os encargos sociais, ou seja, aquela contribuição do INSS, a contribuição patronal também compõe as despesas de pessoal. Então, para equilibrar, tem que cortar horas extras, tem que evitar que aconteça novos aumentos salariais nesse período, até que recomponha, ou até redução da folha com eventuais reduções de servidores. Tudo isso tem que ser reavaliado caso a caso em cada município, para que o percentual volte para estar abaixo dos 54%. Isso a Lei de Responsabilidade Fiscal foi um grande marco para as finanças públicas do nosso Brasil, porque tinha casos de municípios que chegavam a 90% totalmente das suas receitas comprometidas com folha de pagamento, o que inviabilizava investimentos, inviabilizava a coleta de lixo, inviabilizava o serviço de saúde. Com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi de 2001, houve um regramento para que essas despesas se atenham a 54% no Poder Executivo e 6% na Câmara Municipal. É mais ou menos nessa linha. Eu acredito que todo município, em determinados momentos, pode passar por uma situação dissonante, de desequilíbrio financeiro, mas é importante acompanhar e tomar as ações para que o percentual volte a ser o adequado dentro do limite dos 54%. Então, é um alerta que o tribunal faz e que a gente orienta aos municípios que façam
os devidos ajustes, conversem com suas equipes, converse com a área contábil, com a área financeira, no sentido de reequilibrar. Porque se você gastar 70%, 80%, 90% com despesa pessoal, vai faltar recurso para as necessidades reais da população de cada um dos municípios cearenses. Então, é um alerta, a LRF, a gente faz, é um trabalho concomitante, cotidiano, de sempre acompanhar as despesas de pessoal, no sentido de que os municípios não ultrapassem para poder sobrar exatamente recursos para outras necessidades, notadamente saúde, educação, infraestrutura, coleta de lixo, assistência social, para cultura e lazer também. Uma vez não conseguindo se adequar ao limite prudencial, doutor Cristiano, a sanção principal é, de fato, desaprovação das contas, ou isso pode ir além da desaprovação dessas respectivas contas? Olha, a lei de responsabilidade fiscal, ela tem esses regramentos, né? Existem diversos tipos, né, de possíveis sanções. No caso do Tribunal de Contas do Estado, nós fazemos a análise das contas de governo de cada um dos prefeitos. E, como eu falei, é um dos itens, e isso pode levar, sim, a um parecer pela desaprovação, porque é um item relevante. O tribunal tem se pautado sempre de analisar os municípios que ultrapassem, que não haja justificativa plausível, aí sim, pela desaprovação. Nós tivemos um período, que foi o período da pandemia, em que houve realmente uma queda muito grande das receitas. Então, nesse período, o tribunal, podemos dizer, ele ponderou essas sanções em função do período pandêmico. Mas em 2024 já é outro momento, então a gente orienta os gestores municipais que façam os devidos ajustes, e até porque ainda temos 3 meses, né? O cara está encerrando o mandato, outubro, novembro, dezembro, ainda dá para fazer alguns ajustes no sentido de minorar a parte financeira, no sentido de adequação das condicionantes legais. Existe, em outros casos, por exemplo, você chegar ao final do ano e você fazer muitas despesas, e essas despesas não têm disponibilidade financeira, isso pode ser um crime fiscal, com outros problemas que podem levar, inclusive a lei cita, a multa, a sanção, a contribuição, a punibilidade penal, inclusive, até com prisão, para as pessoas que fazem despesas além do permitido legal nesse período de final de mandato. Então, os gestores tenham muito cuidado. Falo para você, para os ouvintes e para os gestores que possam estar nos escutando, muito cuidado de fazer despesas nesse final de mandato, somente aquela que você tem o recurso em caixa para pagar. Nos 8 últimos meses do mandato, né, a partir de abril, você não pode gastar, fazer despesas sem ter dinheiro para fazer o pagamento. Ou se não para fazer o pagamento, o dinheiro guardado, disponibilizado para o pagamento futuro. Então, tem que estar, as despesas desse período, de abril a dezembro, só podem ser realizadas se tiver a provisão legal. Não dá para comprar fiado nesse período, é assim, bem claro. Tem que ter o dinheiro, se comprar fiado, você tem que estar com o dinheiro guardado. O dinheiro está guardado para essa aquisição. Ou então, executar, fazer e pagar dentro do exercício 2024. Então, não se pode fazer leis nesse período que onerem a folha, leis que levem a um desequilíbrio financeiro fiscal dos municípios nesse final de mandato, notadamente agora que nós estamos em outubro, né, faltando pouco mais de 2 meses para o encerramento do mandato. Então, relato novamente, não se deve fazer despesas sem condição financeira. Não pode se fazer despesa fiada nesse período, pelo amor de Deus. A questão, doutor Cristiano, também de licitações, período que antecede as eleições, esse período, né, que vai exatamente culminando para o encerramento de mandato, e ordens de serviço em alguns municípios, algumas regiões. Isso também acaba se tornando bastante comum nesse período. O tribunal também está de olho nesse tipo de situação, né?
Com certeza. Olha, você de repente, aí a gente tem que separar as situações. Existem diversos tipos de situação. Primeiro, você de repente fez um procedimento licitatório ao longo do ano e ele encerrou agora, o seu mandato está terminando, mas existe o recurso disponível, digamos, existe o recurso de convênio, então você não há proibição para você não fazer isso, até porque você tem um recurso, né? Você pode iniciar o procedimento, desde que você tenha disponibilidade financeira. Agora, o que não pode é você fazer despesas, vou iniciar uma obra sem ter condição financeira nenhuma, você não tem recursos em caixa para a execução daquela obra. Então, não tem sentido. E isso, você não pode fazer despesas para onerar a futura administração. Né? Se você tem um recurso para fazer, tudo bem, você pode iniciar o processo. Mas se você não tem esse recurso, vai fazer uma ordem de serviço, iniciar despesas, deixando o passivo para o futuro gestor, não é prudente e isso pode trazer realmente problemas para os gestores, seja na área administrativa, aqui no TCE, seja também na área do Ministério Público, né? Porque você não pode fazer esse procedimento de desequilíbrio financeiro. E também deve ser ressaltado que a população não é mais aquela tola, né, que não acompanha as coisas. Você vai lançar isso agora, não lançou, nem na campanha política você falou, e agora lança, e isso talvez não traga dividendo político nenhum. Né? Então tem que ter os devidos cuidados com a legalidade, mas até politicamente, se você não tem um recurso, você vai querer só lançar, não tem sentido algum nisso. Né? Mas o que a gente ressalta é que obras, serviços só devem ser iniciados caso tenha a possibilidade financeira para a sua execução. Você criar um incentivo financeiro, digamos, vou aumentar aqui o salário dos servidores. Não pode nesse período, né? Não pode. Eu vou criar uma bolsa residência nesse período. Nesse período também não pode. Não pode se criar novos programas sociais no final do mandato. Isso aí não é permitido legalmente, não é permitido pela legislação e deve ser evitado. E se está proibido pela legislação, você deve evitar, porque isso pode trazer transtornos para o seu desempenho, né? Para o seu desempenho enquanto gestor futuro, pode trazer problemas. Então, vamos evitar essas situações, que é o mais adequado possível, não fazer mais despesas, tentar entregar o município equilibrado, pagar as despesas que foram já liquidadas, que já foram entregues, os bens entregues, fazer o pagamento, organizar a gestão patrimonial, listar todos os bens patrimoniais, secretaria por secretaria, o que é que tem, a situação desses gestão patrimonial, olhar os carros, os veículos, os ônibus, fazer um levantamento geral para entregar ao futuro gestor da melhor maneira possível. Porque senão, quem pode se prejudicar é exatamente o gestor que eventualmente faça medidas inadequadas com o patrimônio público ou descumprimento dessa legislação. Isso aí a gente tem orientado muito aos gestores, eles entregarem bem os municípios, até porque quem for gestor pode querer voltar outra vez, e é melhor não ter problema nenhum com os órgãos de controle e principalmente com a população. É tão bonito você chegar ao final do mandato, entregar o município limpo, com o salário dos servidores em dia, com as obras concluídas, com os serviços funcionando. Isso aí poderá ser lembrado politicamente pelo eleitor, pelo cidadão de cada uma das cidades. Né? Então, e não ser lembrado porque atrasou o salário dos servidores, que não repassou os consignados, porque ele não fez a manutenção da saúde, que não fez a coleta de lixo, não concluiu as obras. É melhor ser lembrado como um bom gestor, uma pessoa que deu uma boa contribuição para aquele município. Eu já vi de tudo, Clécio. Eu já vi situações em que inimigos políticos fizeram uma excelente transição, mesmo sendo adversários ferrenhos.
mas a transição ocorreu. Já vi municípios em que o município estava totalmente destruído. Lamentavelmente, a gente visualizou aquela situação, né, com os serviços totalmente paralisados. E já vimos também denúncias, às vezes, furadas. A gente ia lá olhar, dizia que havia um desmonte, chegava lá, era uma moto. Eram ações que não se caracterizavam como desmonte. Eram ações mais de briga política local. Então, já vi de todas as condições. E o que nós queremos, nesse momento, é fazer com que a transição ocorra, que os prefeitos entreguem seus mandatos de uma forma tranquila, disponibilizando os documentos, disponibilizando as informações para que os futuros gestores possam dar continuidade e implementar seus projetos que defendem e que foram exitosos nas eleições, né? Projetos que ganhou a eleição, seu projeto foi exitoso e será cobrado no futuro, né? Então é nessa linha que o Tribunal de Contas, através do presidente Holder, é um presidente muito sensível às questões sociais, à questão da transição. Nós, técnicos, estamos muito integrados no sentido de colaborar da melhor maneira possível para que o processo ocorra, mas também estamos ativos para eventuais fiscalizações, para eventuais relatórios que mostrem situações de problema. Então, estamos nessa linha colaborativa, orientativa e fiscalizatória também. Doutor Cristiano, 12 horas e mais 50 minutos, o senhor falou aqui no portal, né, no site do Tribunal de Contas do Estado, tem uma aba, inclusive estou com ela aqui exatamente aberta, onde tem todas essas informações, essas orientações. O cidadão comum, ele consegue, através também desse mecanismo, ir acompanhando todas essas informações que são compartilhadas pelas respectivas equipes de transição? Pode sim, exatamente, a gente colocou o mapa, Clécio, esse mapazinho, né? Justamente para o cidadão, que não é da comissão de transição, mas para ele saber como é que está acontecendo. Aqui o município de Pacatuba iniciou o processo de transição? Está aqui, iniciou, está aqui a comissão, está aqui o decreto, está aqui os membros, está aqui a ata, né, a primeira ata de reuniões, ele pode acompanhar. E as outras abas, exatamente para os membros da comissão, para poder baixar os documentos que ele possa usar, a cartilha, o Fale Conosco. O próprio cidadão também, ele pode utilizar, não sobre a transição, né? Porque a transição é para quem, os membros do grupo de transição. Mas ele pode, inclusive, se de repente ele visualizar problemas no município, ele pode entrar, tem um link da ouvidoria do tribunal para reportar eventuais problemas que estejam acontecendo nos municípios cearenses. Não somente no período de transição, mas eventualmente problemas que estejam acontecendo no seu município. E aí ele pode entrar na ouvidoria, relatar o problema, e nós, dentro a equipe da ouvidoria é uma equipe muito preparada, que fará a análise e fará o encaminhamento do que foi encaminhado pela população. Então, o cidadão, ele deve acompanhar como está a transição no seu município. Ele pode clicar no decreto do prefeito, pode clicar para ver quem foram os membros escolhidos, tanto pelo prefeito eleito como pelo prefeito atual para a transição, e ele pode ver a ata de transição, pode ver o que estão sendo discutidos, e inclusive a ideia é que o relatório final, quando a transição for concluída, o relatório final seja também disponibilizado para a população em geral. São documentos públicos, né? Hoje, antigamente, era difícil ter acesso a esses documentos, mas hoje, com a lei da transparência, é importante que a comunidade, que os cidadãos acompanhem esse processo. Inclusive, é uma luta de nós fazermos que os portais da prefeitura sejam os mais transparentes possível, que mostrem tudo realmente o que ocorre nos conselhos, nas despesas, nas receitas, nos contratos, nas licitações. A gente busca sempre isso, fazer auditorias no sentido de cobrar dos municípios de uma forma muito mais transparente, que é o que exige a lei. E isso, de certa forma, Clécio, ao longo do tempo, vem melhorando e a gente fica ativo para sempre procurar melhor. Então, você ouvinte, entre no site do TCE, tce.ce.gov.br, clica lá na aba da transição e você vai acompanhar como está a transição no seu município. Agora, se o prefeito for reeleito,
está cinzinha, né? Prefeito reeleito não há necessidade de transição. Se não, está amarelo, né? Para aguardando transição. E quando o verde, né? A corzinha já está se tornando verde, já tem 2 municípios, quando o processo de transição está formalizado. E ele vai mudar de cor de novo quando a primeira ata de reunião foi encaminhada, porque aí a transição está em andamento. 12 horas e mais 55 minutos, 12h55, estamos em período exatamente onde as mídias digitais dominam e fazem parte dos meios de comunicação, doutor Cristiano. O tribunal se baseia tão somente em documentos, em comunicações oficiais, ou a equipe também está de olho no que é publicado nas redes sociais, o que circula de informações por esses outros canais também? Excelente pergunta, Clécio. Às vezes você... a gente acompanha os documentos, acompanha na mídia, no site da prefeitura, no portal da transparência, mas a gente monitora também as mídias sociais. A gente entra no Facebook, a gente entra no Instagram, a gente faz essas análises nos blogs do município, né, que existe muitas vezes. Então, a gente faz também esse monitoramento, né? Coloca lá o Mirim, vamos olhar o Mirim, notícias de um Mirim, e a gente vai também fazendo essa análise, porque as mídias sociais, muitas vezes, aparecem informações que não estão presentes nos sites públicos, né? Então, as mídias sociais é um dos itens de monitoramento, né? Que nós fazemos, já estamos fazendo, e às vezes facilitou muito, inclusive, porque a gente chegou à eleição, final da eleição, na segunda-feira, fomos checar o eleito, os prefeitos reeleitos, mas para checar se o prefeito eleito foi aliado do atual gestor, que não pôde se candidatar, a gente precisava checar. E isso não está no TRE, isso não está no site do TSE, isso não está na Justiça Eleitoral, e nem no site da Prefeitura. Isso está nas redes do Instagram, no Facebook. Então, foi daí que nós identificamos que o apoio do prefeito para fazer o sucessor ou o apoio do prefeito para um eventual candidato que foi derrotado. Então, nesses 38 municípios que nós identificamos que houve ruptura política, foi exatamente através do monitoramento das mídias sociais que nós chegamos, e foi o item talvez mais perguntado pelas emissoras de comunicação sobre isso, né? Quais eram esses municípios em que houve a ruptura política? E a informação veio das mídias sociais, através do monitoramento de fotos entre o candidato, o prefeito atual com o candidato eleito nas campanhas, tudo foi monitorado e possibilitou que nós tivéssemos. Então, as redes sociais, nós estamos acompanhando, né, seguindo a linha do tempo, né, da atualidade de monitorar. Tudo bem. Nada passa batido aos olhos dos fiscais do Tribunal de Contas do Estado, não é isso? Exatamente. Procuramos fazer esse trabalho no sentido de ter um maior monitoramento, mas também quando a gente fala muito, pensa, vocês vêm só para encontrar erros. É o nosso trabalho encontrar erros, né, inconsistências, problemas, mas também hoje, quando a gente visualiza uma boa política sendo aplicada, a gente também divulga, né? Porque é importante que as boas políticas sejam replicadas para os mais diversos municípios. Às vezes você tem um bom gerenciamento na saúde, você tem um sistema de acompanhamento almoxarifado, bom, adequado, uma boa gestão do arquivo público municipal. É bom a gente divulgar, até para ser uma referência para que outros municípios possam copiar. A coisa boa deve ser copiada, né? O que não é bom copiar, a coisa ruim, a coisa inadequada, a coisa feita em detrimento da legislação. Mas as boas práticas merecem ser aprimoradas, e isso é uma nova situação que aqui e acolá nós nos deparamos e até orientamos os gestores a visite o município tal, para você conhecer a prática. Quem sabe ela está adequada para uma ação sua, né? Claro que cada município tem suas peculiaridades. Um projeto lá de São Paulo talvez seja inadequado para o município de Itauá, para o município de Sobral, para de Itapajé, mas pode ser adaptado
para a realidade local. É importante a gente conhecer as boas práticas para fazer com que elas sejam replicadas. E isso tem sido um trabalho também agora do TCE, não somente de apontar falhas, mas também de apontar as qualidades para que elas sejam replicadas nos outros municípios. Doutor Cristiano, para a gente finalizar, eu lhe agradeço pela atenção, a disponibilidade em atender a nossa equipe de reportagem, né, para exatamente trazer essas informações, orientações ao público de Itapajé e também de toda a nossa região que acompanha aqui o nosso Jornal Integração pela Atitude FM. Se tiver algo mais que o senhor ache pertinente referente a esse tema, transição responsável, repassar aos nossos ouvintes, fique à vontade. Não, eu queria agradecer, Clécio, foi um prazer muito grande, nós temos procurado a imprensa para divulgar esse processo de transição, é muito importante nesse momento, né, que os prefeitos, as administrações municipais façam o processo de transição, então essa divulgação nos ajuda muito, por isso que nós temos percorrido diversos meios de comunicação para divulgar, e é importante demais essa ação de vocês, a gente agradece muito. Quero só ressaltar que esses documentos que a gente viu, né, disponibilizados, da transição, o decreto, o de cada um dos municípios, ele é encaminhado por o e-mail da transição. Então, tem lá no site transição2024@tce.ce.gov.br, em que os gestores dos municípios encaminham por esse e-mail e aí a gente faz a atualização, faz uma análise do documento e imediatamente fazemos a análise. E estamos disponíveis através dos canais para orientações, tanto de Itapajé, como dos municípios da região vizinha, como também para todo o estado. Estamos plantão, de segunda a sexta, temos um plantão, e às vezes ainda leva o celular do tribunal para eventuais orientações no final de semana. Então, a gente procura responder rapidamente, tem sido bem célere, e o trabalho de orientativo. O tribunal para fiscalizar, para julgar, mas também é para orientar. E eu agradeço por demais o espaço de vocês. Muito bem, um abraço. 1h mais 1 minuto, conversamos então com o doutor Cristiano Góes, técnico de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, aqui no nosso Jornal Integração.